Graça e paz, bom dia! Tudo bem com vocês? Ao som da chuva, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo devocional. Graças a Deus! Estamos juntos, firmes e fortes na presença do Senhor. E eu espero que você tenha um dia abençoado, tranquilo, coberto pela presença do Senhor. Que você já comece o seu dia entendendo que a sua vida tem um propósito maior, o Evangelho da Cruz, o Evangelho do Reino. A sua vida precisa ser vivida para Ele. E para começarmos o nosso dia bem, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade linda, rica, que o Senhor nos confiou. Nós consagramos o nosso dia a Ti, os nossos pensamentos. Toma, Senhor, o trono do nosso coração. Nós queremos Te adorar na beleza da Tua santidade. Nos ajuda a nos livrarmos das distrações e Te adorar com entendimento. Em nome de Jesus, amém. E hoje nós vamos meditar em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 ao 6. Então, se você consegue e pode, acompanhe a leitura bíblica comigo, que diz assim: Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Paulo está nos dizendo, tal é a confiança que temos em Deus, mas não é uma confiança vazia. É a confiança através de uma pessoa, a pessoa do nosso amado Salvador. A nossa confiança vem por meio de Cristo. Por isso temos acesso a Deus com confiança, ao Santo dos Santos. Podemos entrar na presença do Senhor não com medo, nenhuma condenação há para aqueles que vivem em Cristo Jesus, não com desconfiança, incredulidade no coração. Paulo nos ensina a maneira certa de chegarmos ao Senhor, com confiança. Mas não é uma confiança nossa, confiando nos nossos próprios méritos, na força do nosso braço. Não são as nossas justiças próprias, que já falamos algumas vezes aqui. Nossas justiças próprias são para Deus como trapos de imundícia. Não é uma frase bonita de se falar, mas é aí que cai a nossa ficha de que somos justificados por Cristo e não por nós mesmos. A nossa justiça vem de Deus, é Ele quem nos justifica. E a nossa confiança precisa estar na pessoa certa, não é em nós. É confiando em Jesus que nós podemos nos achegar ao Senhor com todo o nosso coração. Outra coisa muito importante, precisamos ir a Deus com o coração inteiro, não com o coração dividido. De noite eu duvido e amanhã eu creio. Não, eu vou crer, como diz a oração de Abacuque, capítulo 3, vou crer ainda que. E no final do versículo 5 que nós lemos, diz que a capacidade vem de Deus. Capacidade de quê? A capacidade de suportar, de orar de novo, a capacidade de perdoar. É a habilidade divina em nós. Nós, como seres humanos, agimos através das intervenções divinas, que é a capacidade de Deus, de continuar crendo, de continuar louvando em meio às dores, em meio às adversidades da vida. Nós conseguimos, através de Cristo, essa habilidade, a capacidade de continuar crendo, acreditando, lendo a Bíblia, superando os nossos próprios limites humanos. Nós, quando perdoamos, não perdoamos com base nas nossas justiças próprias, na nossa vontade. Não, é uma capacidade que recebemos de Deus à medida que nós nos aproximamos do trono da graça. É quando você escolhe não falar naquele momento. Não é uma capacidade sua. Você não encontrou isso solto dentro de você com seu nome, a sua identidade. Isso vem da capacidade de Deus.
não é humano, é divino. Mas aí quando você e eu estamos unidos em Cristo, através da oração, através da leitura da palavra, o Espírito Santo tem acesso para habitar em nós, para transitar dentro das nossas vontades, das nossas emoções. É quando o Espírito Santo encontra liberdade dentro do seu ser, habitando em você, transformando você e te dando uma capacidade que você não tinha. Mas aí ao longo da vida nós vamos vivendo e vamos achando que essa capacidade, essa habilidade é nossa. Não, não é nossa. Nós recebemos de Deus a capacidade por meio de Cristo, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. E quanto mais acesso o Espírito Santo tem em você, mais capacidade você vai adquirindo com sabedoria, com entendimento, para saber viver entre os intermeios dessa vida sem deixar que o Evangelho de Cristo seja envergonhado. É quando você se levanta em Deus, sabendo que você não vive por você mesmo, mas você vive por uma pessoa maior, uma causa maior. E essa capacidade não é humana. E o versículo 6 diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Mas essa letra mata não é o conhecimento que mata, é a letra sem a graça. Não são os mandamentos de Deus que matam. O exemplo de uma lei que mata, uma letra que mata, é quando aqueles homens pegaram aquele casal no ato de adultério, pegaram um casal, mas levaram apenas uma mulher para ser apedrejada. A lei diz que nós podemos apedrejar. E Jesus reescreveu uma nova lei, escrevendo na areia: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus estava mostrando a lei e a graça. Não é o tanto que você conhece, o tanto que você estuda e medita na Bíblia e faz teologia. Não é o tanto de tempo que você passa estudando que vai matar a sua fé. A letra mata. Não é essa letra que Paulo está falando. Paulo está falando de uma letra sem a graça de Deus. A letra realmente mata, nesse sentido. Mas o Espírito vivifica. Olha só que interessante. Aleluia! Aleluia! Onde o Espírito Santo de Deus entra, vivifica, ressuscita, rejuvenesce, traz de volta a alegria, o brilho do Espírito Santo, a alegria de estar na presença do Senhor. A letra pode até matar, mas o Espírito traz a vida. O mesmo Espírito que ressuscitou Lázaro dentre os mortos, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, é desse Espírito que Paulo está falando. Não é um outro Espírito inferior, é o Espírito Santo, fiel, justo, poderoso, companheiro, Espírito Santo Deus, nosso intercessor. É Ele que vivifica todas as áreas que vão perdendo vida na nossa vida. O Espírito Santo vivifica aqueles sonhos, aqueles projetos. O Espírito Santo vivifica a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Tudo aquilo que vai perdendo brilho, que vai perdendo o sabor, o Espírito Santo vem e vivifica, traz vida de volta, vida na nossa vida, a vida de Cristo. Como disse Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É a responsabilidade que temos como filhos de Deus. E para concluir o nosso devocional de hoje, nós vamos continuar meditando no versículo 6. Espero que você medite também na sua casa, traga de volta o devocional, a palavra de Deus na sua mente ao longo do dia. Isso é tão poderoso. Paulo diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de Deus. Você já está capacitado, você já está alistado. O mundo não é um campo neutro. Nós precisamos escolher o nosso exército. O ministro é aquela pessoa que tem um coração em serviço a Deus, que se importa com as causas do reino. Onde quer que você esteja, no ônibus, no seu trabalho, na sua casa, na sua família,
Você é um ministro, um representante de Deus aqui na terra. E nós somos ministros de um reino eterno, de um reino celeste. Você é um embaixador de Cristo. Você se destaca como ministro porque você obedece às leis do seu país. E as leis de Deus não são como as leis do Brasil. Nós somos brasileiros, sim, mas servimos a um reino maior. Não podemos perder de vista a eternidade, o foco no eterno, naquilo que não é passageiro. Tem lei brasileira que pega, tem lei brasileira que não pega. Mas as leis de Deus, os princípios dele são eternos. E são princípios que nos salvam. São princípios que preservam a nossa vida, a nossa casa, toda a nossa geração. Você não é qualquer pessoa, você é um ministro de Deus, escolhido e capacitado. E em meio às adversidades dessa vida, nós não somos apenas vencedores, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, meus amados irmãos. Pense nisso, vá para a vida sabendo, você representa um reino, o seu Deus é um rei eterno, você é ministro dele e muitas pessoas estão prestando atenção em você, mesmo que você não perceba. Existem pessoas que prestam atenção no que você fala, no que você escreve, em como você vive. Por isso hoje nós vamos viver com essa responsabilidade de termos a consciência, o entendimento. Não estamos vivendo por acaso, não é apenas mais um dia, é um dia especial. Esse é o dia que fez o Senhor, nos alegremos-nos e nos regozijemos-nos nele. Somos ministros, não somos qualquer pessoa não. Somos pessoas capacitadas por Deus para um reino eterno. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela nova aliança, pelo Evangelho da cruz. Nós te louvamos porque o Senhor é bom. Nos escolheu para sermos ministros teus, Pai. Nos ajuda a honrar o teu nome, honrar essa responsabilidade de representar Jesus aqui na terra. Enche, Senhor, o coração dos nossos filhos, vizinhos, familiares, amigos de perto e de longe, com esse amor, com essa alegria de te representar bem, Senhor. Continua abençoando, Pai, toda essa humanidade que precisa de Ti. Nós te agradecemos por Tua doce paz, por Tua palavra viva. Te pedimos, nos ajuda a viver com entendimento aqui na terra para louvar e honrar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, um dia iluminado para você e sua família. Muito obrigada pela companhia de sempre. Não sai ainda, tem louvor com a minha primaninha, Tereza Cristina. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo, Ministros do Senhor, em nome de Jesus, às 6h30. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará, pois eu sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor,
aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar.